de rally de velocidade para a realização da quinta e sexta etapas. Esta competição tem o nome simbólico de Rally da Graciosa por tradição, porque ela não mais acontece na serra que dá nome à prova, organizada pelo Rally Clube de Curitiba, realização Rally Race, com promoção da Speed Sport, supervisão da Federação Paranaense da CBA e o apoio das prefeituras e das polícias de Araucária, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Curitiba e Quatro Barras, por onde os pilotos vão acelerar fundo ou se deslocar. Apoio também da Polícia Rodoviária Federal e patrocínio da Seat e Volkswagen. Notada a ausência da equipe oficial da Mitsubishi, que se retirou do campeonato de velocidade e vai se dedicar ao brasileiro de off-road. Eles estavam na liderança com a dupla Guilherme Spinelli e Andrei Valério, e a outra dupla da Mitsubishi foi campeã de 2001, Ulisses Bertoldo e Alberto Zoffmann. Depois de muita agitação no Largo da Ordem, no centro histórico de Curitiba, a turma descansou para largar na quinta etapa na cidade de Campina Grande do Sul. Tempo maravilhoso no céu e tempo ruim no percurso cronometrado, onde aconteceram muitos acidentes. Veja como ficou o carro da dupla Paulo Vignoli e Nilo de Paula. E isso aconteceu no início da primeira prova especial. O intercomunicador começou a falhar, eu perdi a comunicação com o meu navegador. No rally é fundamental, quer dizer, você dirige muito mais pelo que você escuta do que pelo que você vê. E eu diminuí o ritmo e fui tocando numa curva fechada, fechava mais ainda no final, o carro escorregou, tocou no barranco e aí quebrou a barra da direção. E quando quebra a barra de direção, não tem mais como controlar o carro subiu no barranco, capotou. Na categoria N2, para carros com motores 1.6 e preparação limitada, muitas disputas. A dupla paulista Sérgio Jimenez, Vinícius Anzileiro, com o Volkswagen Gol, ficou em terceiro. Os mineiros Gleison e Gladstone do Bom Conselho, de Fiat Palio, ficaram em segundo. E a vitória ficou com o Seat Ibiza dos paranaenses Luiz Deves e Marlon Varasquim. Na categoria A7, para carros mais preparados, com motores até 2 litros e tração em apenas 2 rodas, vitória dos paranaenses Sadi Bordim e Sérgio Tarcísio, com Seat Ibiza número 12. Em segundo ficou a dupla campeã da temporada passada, Paulo Lemos e Sérgio Lima, também com o Seat Ibiza. Eles tiveram muitos problemas e andaram até com o porta-malas aberto. Agora vamos falar da categoria A6, para carros 1.6, tração em 2 rodas e com preparação mais liberada. Os catarinenses Pedro Aleixo e Gilvan Jablonski faturaram a terceira posição com Volkswagen. Os também catarinenses Emerson Soca e Alberto Blanco, com Seat Ibiza, terminaram em segundo. E a vitória também ficou para Santa Catarina, com a dupla Luiz Tedesco e Sidney Breuering, com o Fiat Palio. Eles também obtiveram um resultado surpreendente, conquistando a segunda colocação no geral, superando todos os carros da categoria A7 e só perdendo para um carro da categoria N4, a categoria Top. A equipe trabalhou perfeito, o carro estava perfeito, as estradas maravilhosas e ainda conseguimos o grande fato de ficar em segundo lugar na geral, só atrás de um carro 4x4. Isso premia também todo esse trabalho que a gente vem fazendo. A gente não esperava esse resultado, mas eu dedico isso aí aos nossa equipe, que realmente trabalhou muito bem, me entregou um carro em perfeitas condições para a gente conseguir o segundo na geral e o primeiro na categoria 6. O piso estava excelente, porém é um rally muito técnico, que exige muita navegação, porque ele mescla trechos de alta velocidade com trechos travados, bastante curvas. E como o piso é bom, é sempre muito rápido, então você tem que estar muito bem concentrado e qualquer erro pode ser fatal, mas nós conseguimos fazer uma prova excelente. Agora a categoria N4 com motores 2.0 turbinados e tração nas 4 rodas. Com a saída do time oficial da Mitsubishi e com o acidente de Paulo Vignoli e Nilo de Paula no início da prova, o caminho da vitória ficou aberto para o time Subaru. Mas a dupla Edio Pfister-João Gomes, que tinha tudo para assumir a liderança do campeonato, teve problemas mecânicos e ficou apenas em 7º na categoria. O público presente em todo o percurso foi sensacional. Vibrou com a passagem dos carros e principalmente com a rodada do Mitsubishi da dupla gaúcha, Cláudio Rossi e Carlos Reis.
Os paranaenses Maurício Neves e Emerson Cabacim, o Bina, navegador campeão da N2 no ano passado, eles com o Subaru ficaram em terceiro, mas faturaram a prova válida pelo Campeonato Paranaense. Os irmãos gaúchos Juliano e Rafael Sartori com Mitsubishi Lancer andaram rápido e terminaram em segundo. E os paulistas Tino Viana e Edu Paula fizeram as pazes com a vitória, vencendo com o Subaru Impreza. Estávamos desenvolvendo esse carro desde o começo do ano e o resultado não foi satisfatório. Quebramos na outra, quebramos. Mas dessa vez o carro ajudou e conseguimos a vitória tão almejada na nossa carreira. As trilhas aqui no Graciosa são extremamente técnicas e juntou com o piso, que está muito bom esse ano, ou seja, a gente não tem buraco, não tem nada, então as estradas estão bem lisas, então dá um rally muito técnico, muito rápido também, apesar de muitas curvas, sobe e desce, que é a característica do rally da Graciosa, nós conseguimos nos dar bem nesse tipo de circuito. Agora você vai curtindo essa imagem do piloto Paulo Lemos com o navegador Sérgio Lima no Seat Ibiza. Você vê que o navegador fica passando pelo rádio as informações para o piloto. Com essa imagem nós vamos chamar o intervalo comercial e voltamos, ainda no Paraná, com a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. Até já! Já estamos de volta e o Espaço Motor continua fora da estrada. Estamos em Araucária, no Paraná, e agora vamos conferir a 6ª etapa do Brasileiro de Rally de Velocidade. O tempo mudou, choveu muito durante a noite e o navegador Sidney Breuering comenta as condições das estradas da região. Nós fizemos um levantamento com o tempo seco, porque haviam várias semanas que não chove aqui na região de Araucária, e na noite passada deu uma chuva muito forte. E a gente não sabe as condições do piso no momento. Então, para a primeira especial, nós vamos com muito cuidado, muita cautela, para ver o que vai dar. Os carros estão reunidos no parque fechado antes da largada. A prova também tem apoio dos pneus Yokohama e a novidade desta etapa do Paraná foi a presença de picapes, numa categoria extra que não vale pontos para o Campeonato Brasileiro. Na 5ª etapa, a vitória ficou com a dupla Newton Blaese e Joel Kravchenko com Mitsubishi L200. Vamos escutar o maior responsável pelo sucesso do Rally no Paraná. Bom, João, você que já nos acompanha aí há algum tempo, sabe que a gente procura cada vez mais aprimorar em alguns detalhes. E esse ano, pelo fato da gente estar organizando somente o Campeonato Brasileiro, no caso, e o Paranaense, nós conseguimos fazer um rally mais light e com isso aprimoramos muitos detalhes e é isso que você está vendo aí. Com chuva ou sem chuva, eu tenho a impressão que a organização vai ser nota 10. Já estamos na trilha, no chamado PC, que é o percurso cronometrado, também chamado de SS, em inglês, Special Stage. Nesta 6ª etapa foram 4. Na categoria N2, os cariocas Bruno Soter, Marcelo Pereira, com Fiat Palio, ficaram em terceiro. Os mineiros Gleison e Gladstone do Bom Conselho, também com Fiat Palio, chegaram em segundo, mantendo a liderança no campeonato na categoria N2. E aí os vencedores desta 6ª etapa na N2, Leandro Brustolin e Jefferson Pavinato do Rio Grande do Sul, com Mitsubishi número 18. Agora a categoria A6, onde tivemos a participação de uma dupla feminina, Thaisa Vlodkovski e Manon Garcia, que ficaram em terceiro com o Volksgol. Em segundo, os catarinenses Emerson Soca e Alberto Blanco com o Seat Ibiza. E conquistando uma dupla vitória no Paraná, o Fiat Palio dos catarinenses Luiz Tedesco, que é o piloto, e Sidney Breuering, o navegador. Terminaram a etapa em grande estilo, confira. Agora reveja em câmera lenta. Amanheceu com muita chuva, todo mundo ficou preocupado e eu apostei nos pneus de tempo seco e depois de passar todos os carros 4x4, o piso ficou realmente intrafegável e nós perdemos muito tempo na primeira especial e viemos recuperando
e largamos até a penúltima especial. Na última especial, largamos 0-0 contra o outro Fiat da categoria 6 e tivemos a grata satisfação de vencer na última especial e estamos aí saindo do Campeonato Brasileiro com uma liderança mais folgada, me dando assim chance de ir para a Bolívia disputar a terceira etapa do Campeonato Sul-Americano. Agora falamos da categoria A7, onde a briga é entre Volksgol e Seat Ibiza. Os paranaenses Rodrigo Gonçalves e Ricardo Simon, com Volksgol, terminaram em terceiro. Em segundo, o Seat Ibiza dos também paranaenses, Sadi Bordim e Sérgio Tarcísio, que se mantém na liderança do campeonato na categoria. E com mais sorte do que na etapa anterior, a dupla Paulo Lemos e Sérgio Lima faturou a vitória com o Seat Ibiza. Eles também são do Paraná. Bom, hoje o dia começou com bastante chuva, aquela velha mania de São Pedro que está judiando dos carros de tração simples, mas depois da primeira PC saiu o sol e realmente hoje deu para fazer um rally bastante bonito. A categoria top é a N4 e nela a briga é feia, é braba e se não arriscar, não leva. Nas duas primeiras especiais, muitos carros estavam rápidos e nós escutamos a expectativa de dois pilotos. Olha, a expectativa é a melhor possível, a prova é muito técnica, um piso com alta velocidade, embora essa chuva deixou o terreno mais liso, requer muito cuidado, muita perícia de piloto e navegação, mas a expectativa é a melhor possível. Bom, a expectativa hoje é fazer uma prova como a de ontem. Acima de tudo, nós nos divertimos muito ontem. Tivemos um problema na primeira especial, que atrapalhou um pouco, mas a ideia é vencer novamente hoje e chegar mais bem colocado na geral do brasileiro. Pouco depois de conversar conosco, Maurício Neves destruiu seu carro num barranco. Veja o que sobrou. A dupla Juliano e Rafael Sartori terminou em quinto com o Mitsubishi prejudicado. Outro Mitsubishi, o dos gaúchos, Jaime Rossler e Auri Klein, ficou em quarto. A dupla está evoluindo. Outra dupla gaúcha com Mitsubishi, Cláudio Rossi e Carlos Reite. Dessa vez não teve erro e eles ficaram em terceiro. Aí o Subaru Impreza dos catarinenses, Edio Fister e João Gomes, terminaram em segundo e assumiram a liderança do brasileiro na N4 e no geral. Depois dessa etapa de Curitiba, nós assumimos a liderança do campeonato, praticamente na metade das provas do ano. Então, vamos agora aí, temos mais 4 provas ainda para vencermos esse campeonato. E os paulistas Tino Viana e Edu Paula, também com o Subaru Impreza, fizeram barba, cabelo e bigode com a dupla vitória no 22º Rally da Graciosa. A gente vinha numa fase de maus resultados, também não por conta de falta de sorte ou algo parecido, mas de testes técnicos e mecânicos que a gente estava fazendo para concorrer com a Mitsubishi, mas infelizmente eles saíram fora. E eu acho que essa evolução chegou num ponto que a gente queria, o carro não deu problema e a gente conseguiu mostrar nosso desempenho e graças a Deus mais uma vitória aqui na Graciosa. Nesta sexta etapa, a prova extra de picapes foi vencida pela dupla Newton Blaese e Joel Kravchenko. Em segundo, Paulo Palmeirinha e Cláudio Valone, todos com L200. Com a soma dos pontos obtidos na rodada dupla em solo paranaense, as duplas campeãs foram: na N2, os mineiros Gleison e Gladson do Bom Conselho com Fiat Palio. Na A6, os catarinenses Luiz Tedesco e Sidney Broering também com Fiat Palio. Na A7, os paranaenses Sadi Bordim e Sérgio Tarcísio com Seat Ibiza. E na N4, os paulistas Tino Viana e Edu Paula com Subaru Impreza. Este é realmente um campeonato brasileiro multimarcas, com até uma briga saudável entre os fabricantes de pneus. Próxima etapa acontece nos dias 10 e 11 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina.